não é que era um cara renomado e tal, então claro. assim, cara, o peso dessas duas conquistas para ele... O cara que quebrou o tabu, tá lá, Supercopa, venceu o Palmeiras do Abel, poxa, não venceu um time qualquer. Agora, é preciso ter um pouquinho de calma, Claro. Marcelo. Agora, as contusões chegam. Com esta sequência que eu descrevi, não é à toa que o jogador sai machucado. Torcedor Tricolor, mais um vídeo aqui pro canal, bora dar uma olhada aqui no Sport Center da ESPN Brasil. O pessoal falando da derrota do São Paulo, primeira derrota dessa temporada, perdendo a invencibilidade. Vamos ver o que eles falaram. Créditos do vídeo ESPN Brasil. Vou estar deixando o link do canal oficial na descrição. Deixa aquele like para fortalecer o trabalho, mas agora bora pro vídeo, galera. Abraço, Calçade, Jean, Fã de Esportes. Estamos na passarela do Moisés Lucarelli nesse sábado de carnaval, já vazia. Esse gramado é o gramado que o Carpini reclamou bastante. Essa iluminação é uma iluminação que o Carpini reclamou bastante, mas não quis usar como justificativa para a primeira derrota do São Paulo sob seu comando na 7ª partida, 2-0 num jogo presenciado, devido até à boa campanha da Ponte Preta, que é torcida única, né? A federação não permite que jogos dos times campineiros com grandes de São Paulo tenha torcida adversária. Então foi torcida única, como a Ponte vive um bom momento, já são 4 partidas sem perder com 3 vitórias e um empate, o público compareceu em bom número, 11.451, o total aqui no Moisés Lucarelli. Jogo não foi maravilhoso, ficou longe disso para um sábado de carnaval. Primeiro tempo muito equilibrado, São Paulo criou 2 chances com o Galopo, que poderia ter marcado, não conseguiu, só que o São Paulo perdeu 2 jogadores no primeiro tempo. Logo aos 10 minutos, o Wellington Rato saiu, substituído pelo Eric, com uma lesão muscular, e preocupa para a sequência do Campeonato Paulista. E o Galopo tomou uma paulistinha, ficou até o final do primeiro tempo, mas praticamente não conseguiu exercer a função que foi pedida pelo técnico Thiago Carpini. Foi substituído no intervalo pelo Ferreirinha. A Ponte Preta também teve suas baixas. E aí é que entra a resposta do Carpini falando da condição deste gramado. É totalmente irregular, muito fofo, grama alta, e os 2 times acabaram prejudicados. No segundo tempo a partida foi um pouquinho mais vibrante. O São Paulo conseguiu criar algumas boas oportunidades, uma delas o Caleri cara a cara com o Pedro Rocha, que fez ótima defesa. A Ponte não tinha chegado muito, mas quando chegou, marcou um golaço aos 30 minutos da etapa complementar. O argentino, que pertence ao Atlético Tucumã, o Gabriel Risso, El Patrón, acertou um rebote de fora da área, maravilhoso, fez 1-0. Daí pra frente, o São Paulo, na base da loucura, tentou empatar e ainda levou um gol do Renato nos acréscimos num contra-ataque. Ele concluiu bem uma jogada pelo lado direito do Igor Inocêncio, fez 2-0. Ponte Preta, vice-líder do grupo do Palmeiras, com 12 pontos, 1 a menos que o Verdão, claro, um jogo a mais, enquanto que o São Paulo ainda está na liderança do seu grupo, num dos grupos mais equilibrados desta primeira fase do Campeonato Paulista. Terminado o jogo, eu conversei com os 2 técnicos, João Brigatti, sempre aqui na Ponte Preta, e Thiago Carpini. A gente acompanha as posições, as ideias, aquilo que os 2 treinadores viram desses 90 minutos aqui na cidade de Campinas. Eu acho que foi uma vitória convincente da Ponte Preta. Acho não, eu tenho certeza. Nós temos que enaltecer o adversário, o São Paulo, uma equipe qualificada do futebol nacional, e a nossa equipe que vem desde o início da pré-temporada com muitas dificuldades que nós tivemos, atletas que nós contratamos há muito tempo sem jogar, um processo de readaptação aqui em Campinas. Ponte Preta tem que acostumar com a vitória. Você tem que sentir muito. Eu passei isso agora no vestiário para eles, para os nossos atletas, que a gente tem que sentir muito, né, quando isso não acontecer. Isso aqui tem que ser uma normalidade na Ponte. A Ponte é muito grande. A Ponte Preta tem que ser resgatada. Eu não gosto muito de falar de situações que nós não podemos controlar no jogo, né? Porque parece que na derrota você justifica algumas coisas, isso não é o meu perfil. Mas acho que a adaptação ao gramado, um pouco mais pesado, o gramado mais alto, um pouco irregular. No segundo tempo os atletas reclamaram um pouco da iluminação. Então são coisas que nós não conseguimos controlar e não foi por isso que nós perdemos. Mas são pontos a serem destacados. Bem, muito bem. A Ponte Preta chegou a 12 pontos. O primeiro objetivo foi alcançado, porque nos últimos campeonatos, quem chegou a 12 não caiu. Agora a briga é pela classificação no grupo, talvez ao lado do Palmeiras para as quartas de final. Ponte Preta pega o Red Bull Bragantino. O São Paulo
tem essas duas baixas, jogadores serão reavaliados na segunda-feira. A contusão do Wellington Rato preocupa um pouco mais. E dos que não atuaram hoje, o Alisson volta de suspensão e talvez o Igor Vinícius fique à disposição para o clássico contra o Santos, quarta-feira no Morumbi. E a semana será difícil para o São Paulo. Santos na quarta e Red Bull Bragantino no sábado. São os 2 jogos em casa com apoio da torcida no Morumbi na próxima semana. Marcela. Tá certo. Obrigada, viu, Edu, aí por todas as informações. Bom restinho de trabalho para o Eduardo Afonso lá em Campinas. Vamos falar um pouquinho dessa derrota do São Paulo. O Carpini, ele tenta falar do gramado, tenta falar da iluminação, mas aí logo depois vai dizendo assim, não foi por isso que perdeu, porque não foi mesmo. A Ponte Preta foi melhor do que o São Paulo e muito mais eficiente, que conseguiu esses 2 gols ali no segundo tempo. Acho que talvez o eficiente caiba melhor para justificar a vitória da Ponte Preta, porque não foi um jogo para 2-0 para a Ponte Preta pelo que aconteceu nos 90 minutos, né? O Caleri tinha perdido um gol ali cara a cara antes do gol da Ponte e acho que assim, a Ponte também não tinha feito praticamente nada na hora que chega a marcação do seu gol. Agora, o futebol é assim. Eu acho que, no fim das contas, para o São Paulo, não vou dizer que é bom perder, nunca é bom perder, mas também não vejo muito prejuízo nesse tipo de derrota, porque, primeiro, o São Paulo deve se classificar e na primeira colocação para poder jogar no seu estádio. Aí tudo bem, tem a questão da pontuação, essa sim talvez seja relevante. Quer dizer, a relevância, a perda dos 3 pontos, ela pode ser relevante numa semifinal, né, dependendo de quem o São Paulo for enfrentar, para poder jogar na sua casa ou fora de casa, isso sim faz diferença, mas no fim das contas eu acho que o São Paulino, olhando para o que aconteceu até aqui, quebrou o tabu, venceu a Supercopa em cima do Palmeiras, e talvez nem seja bom para o São Paulo entrar numa euforia absurda do tipo, nossa, estamos jogando muito, estamos atropelando quem vem pela frente, porque também não tem sido assim. Eu acho que o São Paulo conseguiu 2 objetivos importantes, né? Acho que eram os 2 objetivos mais relevantes para esses primeiros meses de temporada, mas não é que, né, massacrou o Corinthians, no jogo contra o Palmeiras foi muito igual e o São Paulo acaba vencendo nos pênaltis, depois talvez até do Palmeiras ter criado mais. Então, eu acho que assim, ele conseguiu as coisas mais importantes que ele tinha para fazer nesse momento da temporada, que era quebrar o tabu, ganhar a Supercopa em cima do Palmeiras e assim, se perdeu para a Ponte Preta, eu acho que, sinceramente, o prejuízo dessa derrota é muito pequeno. Talvez seja até bom para baixar um pouco a bola de um time que não está voando e talvez tenha um prejuízo, sim, né? Numa eventual semifinal, porque eu digo semifinal porque, assim, se classificar o São Paulo vai, deve ser em primeiro, ou seja, deve decidir, seja contra o São Bernardo ou contra o Novo Horizontino no Morumbi. Isso não muda por causa desse resultado, muito provavelmente. E aí tudo bem, numa semifinal, aí dependendo de quem for enfrentar, você jogar em casa ou fora de casa, ou mesmo na final jogar segunda fora de casa, isso pode ter diferença. Mas eu acho que pensar nisso lá para frente, né? Não vejo grande problema na derrota, não. A lesão do Wellington Rato é chato. Essa sim, porque ele é um cara muito importante. Pois é, impressionante como o Wellington Rato ele cresceu nesse time do São Paulo e como ele hoje é um jogador muito importante. Veremos o que é que vai acontecer e qual vai ser essa lesão, quanto tempo de recuperação também. Calçade, a gente pensa então num São Paulo que pode não ter prejuízo nessa derrota hoje para a Ponte Preta, mas vem numa semana que pode complicar a sua vida. Tem Santos e depois Red Bull Bragantino. Pode complicar, mas é uma vida que já está complicada, né? O que é a história real? Qual que é? 10 dias de treinamento. Um pouquinho mais, 12, 13. Aí, estreia no Campeonato Paulista dia 20. Hoje é dia 10, né? Tem 20 dias de temporada. Parece que tem uns 4 meses já. São Paulo, nos 20 dias, jogou 7 vezes. Aí você não quer jogador contundido, que em alguns momentos a equipe oscile, tem oscilação. E, poxa, o São Paulo, com o Carpini, trocou de treinador, veio um treinador novo. E não é que ele veio para... ele não veio para reformar o São Paulo, ele não seria louco de fazer isso, um time ganhar a Copa do Brasil. Ele pode tentar melhorar uma base que já foi feita pelo Dorival e que é competitiva. Tá, ok. Quebra o tabu diante do Corinthians, isso é relevante, muito relevante. Tão importante quanto ganhar a Supercopa do Palmeiras, pelo tamanho do tabu e por quem, né, de quem ele tinha, com quem ele tratava esse tabu, que era o Corinthians lá na Neoquímica, desde a inauguração de 2013 não venceu.
Agora, Marcela, assim, com 7 jogos em 20 dias, você está jogando com uma diferença às vezes inferior a 3 dias. Então, assim, é natural que é impossível correr tudo bem, ter o mesmo rendimento, um time linear e achar que todo dia é dia de Supercopa e de quebra de tabu. Então, bom, ganhou, a Ponte venceu com todos os méritos, né? Ninguém é louco de tirar o mérito da vitória da Ponte Preta, mas cada um tem que analisar do seu jeito. O Brigatti, legal, tá certo. Na Ponte Preta, para quem é mais novo, não acompanha, a Ponte Preta é um time enorme. O time de 77 da Ponte Preta, que perdeu para o Corinthians a final do Paulista, era um timaço. Um timaço. Tem muito time grande. Já assim, desse Ponte Preta era semifinal de Sul-Americana. Exatamente. E aí a Ponte Preta, sim, foi caindo, o Guarani também. Então há uma tentativa de reconstrução do futebol de Campinas. Por isso que é muito importante essa vitória. Agora, do lado de São Paulo, aí a análise é outra. Eu acho muito louco, com 10 dias de treino, 20 dias de temporada. Na verdade, a temporada começou faz um mês, assim, a partir dos treinamentos. Você já tem 7 jogos e a gente quer discutir a qualidade, o futuro. É muito louco. A única coisa objetiva é o São Paulo, nesse curto período, cheio de jogos, tem 2 conquistas excepcionais. Supercopa e quebrou um tabu. E isso era importante para o São Paulo mais do que seria para outro time por causa do treinador. Quem é que começa? Também, claro, porque era o início, começa, esse assim? primeiro, principalmente esses 2 Era jogos. o início e não é que era um cara renomado e tal. Então, Claro. assim, cara, o peso dessas 2 conquistas para ele... O cara que quebrou o tabu, tá lá, Supercopa, venceu o Palmeiras do Abel, poxa, não venceu um time qualquer. Agora, é preciso ter um pouquinho de calma, Claro. Marcelo. Agora, as contusões chegam. Com esta sequência que eu descrevi, não é à toa que o jogador sai machucado. Sim. Vamos seguir o Sport Center, a gente fala agora do... Tá aí, galera, pessoal do Sport Center, falando dessa primeira derrota do São Paulo na temporada, perdendo a invencibilidade, perdeu hoje para Ponte Preta, 2-0, não fez aquela grande partida, a preocupação é o Rato, que saiu machucado no primeiro tempo, isso sim é coisa, né, para o torcedor, que o torcedor fica preocupado, né? O Rato é um dos destaques do time, torcer, né, para que não seja nada grave com o Wellington Rato e que ele esteja à disposição logo mais aí para os próximos jogos. Agora tem essa sequência aí mais pesada, né, contra o Santos, clássico, e depois o RB Bragantino. Vai fazer esses 2 jogos em casa. Jogando no Morumbi, o São Paulo tem um ótimo aproveitamento. Fora de casa que tem essa questão, né? Até já conseguiu um bom resultado nessa temporada, né, nesse ano, mas o torcedor fica um pouco desconfiado, né, nessa questão dos jogos fora de casa, mas a derrota, uma hora ela ia acontecer. Claro que o São Paulo não vai ganhar todas as partidas, o torcedor queria, né, que o São Paulo vencesse todos os jogos desse show, mas infelizmente a derrota faz parte do jogo e vem agora nesse momento, levantar a cabeça, focar nas próximas partidas. O Carpini começando muito bem, né, o seu trabalho, uma hora essa derrota ia acontecer. Serve até um pouco também para baixar um pouco a empolgação, né, parte dos torcedores aí muito empolgados já. Então, focar nos próximos jogos, se preparar esse clássico na próxima semana contra o Santos. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu galera e até o próximo vídeo.